Olá, olá, meus amigos, aqui é a Jaque, eis aqui eu de volta aqui no canal de novo, mais um dia, mais um vídeo. E hoje é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor fez para que a gente se alegre nele, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprendizado, né, de entendimento ali da sua palavra. E você que está chegando agora não sabe que cargas d'água é essa pessoa que vos fala, esse canal aqui é um canal de leitura diária da Bíblia, se chama De Volta à Essência, porque o nosso objetivo é voltarmos realmente à nossa essência como cristãos. Então todo dia nesse mesmo bate-horário eu vou estar aqui para compartilhar uma palavra, é um capítulo da Bíblia, e no final do vídeo eu faço comentários a respeito daquela leitura, alguma lição que eu aprendi, que você pode aprender também. Então é um canal para que a gente possa crescer juntos. Eu costumo dizer aqui que não é um canal assim de estudos profundos, teológicos, bíblicos, assim, da palavra. A ideia é apenas lermos a palavra de Deus. Eu tenho para mim que é muito importante a gente estudar, né? Eu, pelo menos, eu sou super a favor do ensino, do estudo, da pesquisa, gosto muito disso. Mas quando a gente fala da vida cristã, não adianta nós sermos os maiores entendedores do assunto se a gente não faz o café com leite, sabe? O beabá, que é o ler a Bíblia todo dia. Então, o meu desafio aqui é todo dia chamar você para estar voltando aqui a palavra, estar junto comigo para lermos juntos e aprendermos juntos. E a Bíblia ela é um livro muito especial, gente, que ela é um livro assim que você pode ler 15 vezes. As 15 vezes você vai encontrar alguma coisa diferente ali, sabe? Quando a gente está com o coração aberto para aprender de Deus, toda vez que você lê esse livro, essa palavra, alguma coisa nova você vai aprender, sabe? Então ela não é um livro comum, a Bíblia não é um livro para ser lido como um gibi, assim, sabe? Você pode até ler se você quiser, mas assim, quem dá a sabedoria, a instrução, o entendimento é o próprio Deus. E Ele está super alegre, super disponível em fazer isso por nós, porque o Senhor quer que a gente aprenda, o Senhor quer que a gente tenha uma vida mais leve, uma vida mais feliz, quando a gente se propõe a ler e a praticar a sua palavra. Então, se esse canal faz sentido para você, se isso pode te ajudar de algum jeito na sua caminhada, considere se inscrever, considere compartilhar também com alguém, porque aquilo que é bom para a gente é bom para o outro, né? E com certeza vai ser uma bênção na sua vida. Você que já está aqui no canal, que já é inscrito, que já me segue aqui, quero lembrar, se você perdeu alguma leitura, até você que é novo, vai lá nas playlists, todas as leituras que estamos fazendo aqui estão salvas nas plays. Tem também louvor, tem play de tema, né? Tem vários temas ali que já estão separados, você pode de repente organizar um estudo, seu próprio ritmo de leitura, onde em toda play você vai perceber uma coisa, é a leitura da Bíblia, né? Então esse é o principal objetivo do canal. Então você que perdeu, vai lá, recupera a sua leitura, volta para cá. E estamos no momento lendo o livro de Atos, tá bom? E também mais uma novidade que a gente compartilha com vocês aqui, que são os nossos livros, o livro novo do Renato, meu esposo. Então, vocês que nos seguem sabem que a gente já escreveu alguns livros na área de literatura cristã. Nós temos os livros do Devocional para Jovens Solteiros, são esses dois aqui, ó. Quem quiser adquirir, manda um e-mail pra gente, ou procura no Google, tá, gente? Não sei quais são as livrarias que estão vendendo assim, né? Mas você também que é responsável por igreja, quer levar esses livros na sua igreja, manda um e-mail pra gente, para que a gente bata um papo e possa levar esse material que vai ser uma bênção na vida dos seus jovens, tá? E o livro do Renato, que é esse aqui, gente, ó, Devocional. E esse livro também do Renato, que é o mais novo lançamento, que são experiências com Deus, são experiências pessoais que ele teve com o Senhor na sua caminhada cristã. É um livro para avivamento, é um livro que vai te chamar a buscar mais a face do Senhor e você mesmo ter as suas próprias experiências com Deus. É legal quando a gente sabe das histórias de experiências com Deus, de pessoas que a gente ouve falar, conhece, mas, gente, uma coisa que esse livro, quando a gente lê, uma coisa que a gente percebe que é assim, quanto mais a gente busca, mais experiências a gente tem. E não tem nada melhor que a gente mesmo contar as nossas experiências na nossa caminhada com Deus, não é mesmo? Então tá aqui o livro dele, vou deixar aqui embaixo o link para vocês adquirirem, quem tiver interesse.
ou mandem e-mail pra gente, o e-mail vai estar aqui embaixo, tá bom? Importante a gente manter contato, é a gente abençoar a sua vida, a sua igreja e levar a mensagem do Senhor, aquilo que Deus coloca no nosso coração. Somos só instrumentos, somente servos do Senhor, né? Onde nós nos colocamos à disposição para que o Senhor nos leve e leve essa mensagem aonde Ele quiser. Amém? E antes da leitura de hoje, vamos falar com Deus. Hoje o tema vai ser sobre chamado, mas eu quero assim aprofundar um pouco mais sobre o lado nada glamouroso do chamado, quando o chamado não é glamouroso, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Mas antes, vamos falar com Deus pedindo que Ele nos dê sabedoria, abra nossa mente, nosso entendimento para esse momento tão importante desse vídeo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, por mais um dia, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam nesse dia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Nos ajude, Senhor, nos ajude nas nossas fraquezas, porque nós precisamos do Senhor o tempo todo. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, que o Senhor venha sarar o nosso coração, venha, Pai, ser que o Senhor venha falar com a gente de uma maneira assim muito única, sabe? E eu peço especialmente assim que a leitura de hoje seja um instrumento de cura para todos nós. Que a leitura de hoje fale com a gente, que o Senhor abençoe quem estiver também me assistindo em casa, abençoe essa família, essa pessoa, tudo que ela tem e nos fortaleça para que a gente continue a te buscar a sua face e a buscar a leitura da tua palavra, Senhor, porque eu sei que esse livro pode nos transformar completamente e por inteiro. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, você que está chegando agora, nós estamos na leitura do livro de Atos, nós vamos ler Atos 25, pega lá sua Bíblia, pega o seu celular, o que você tiver aí em mãos, e se você não tiver, né, como eu sempre falo, coloque um fone de ouvido, porque é importante que você ouça, a fim de que a fé, ela seja gerada em seu coração, uma vez que a fé, ela vem pelo ouvir, tá? Então, a palavra de Deus aqui no livro de Atos, capítulo 25, a palavra do Senhor, ela diz bem assim pra gente. Festo chegou à província e, depois de 3 dias, subiu de Cesareia para Jerusalém. Os principais sacerdotes e os judeus mais ilustres levaram-lhe seu caso contra Paulo e lhe pediam, suplicando-lhe, desfavoravelmente a Paulo, o favor de mandá-lo para Jerusalém, pois armavam uma cilada para matá-lo no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava detido em Cesareia e que ele mesmo partiria em breve para lá. E disse, portanto, que as autoridades dentre vós desçam comigo e, se há nesse homem algum crime, acusem-no. Tendo ficado entre eles não mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer Paulo. Quando ele chegou, os judeus que haviam descido de Jerusalém o rodearam, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas Paulo respondeu em sua defesa, não tenho cometido pecado algum contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Todavia, Festo, querendo agradar os judeus, respondeu a Paulo, queres subir para Jerusalém e ali ser julgado perante mim acerca dessas coisas? Mas Paulo disse, eu estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus, como muito bem sabes. Se, pois, fiz algum mal e tenho cometido algum crime digno de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há daquilo de que estes homens me acusam, ninguém pode me entregar a eles a fim de agradá-los. Apelo para César. Então Festo, depois de falar com o conselho, respondeu, apelaste para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice foram até Cesareia em visita de boas-vindas a Festo. E como ficaram ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo, há aqui certo homem que Félix deixou na prisão. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e os líderes religiosos dos judeus me apresentaram um caso pedindo sentença contra ele. E lhes respondi que não é costume dos romanos condenar alguém sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Quando eles se reuniram ali, no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem.
Os acusadores levantaram-se, mas não apresentaram contra ele acusação alguma dos crimes que eu suspeitava. Todavia, tinham contra ele algumas questões acerca da sua religião e de um tal Jesus, que, embora morto, Paulo alega estar vivo. Estando eu em dúvida quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei se ele não queria ir para Jerusalém e ali ser julgado no tocante a elas. Mas tendo Paulo apelado para que o ficasse sob custódia para o julgamento do imperador, mandei que permanecesse detido até que o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele lhe respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com muita pompa e entraram no auditório com os chefes militares e com os homens de posição da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Festo disse: Rei Agripa e vós todos que estáis presentes conosco, vedes que aqui está o homem por causa de quem toda a comunidade dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, dizendo que ele não deve mais viver. Eu, porém, achei que ele não havia praticado nada digno de morte, mas tendo ele apelado para o imperador, resolvi enviá-lo. Todavia não tenho coisa alguma definida sobre ele que possa escrever a meu senhor. Por isso trouxe-o perante vós, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de feito o interrogatório eu tenha alguma coisa que escrever. Porque não me parece sensato enviar um preso e não notificar as acusações que há contra ele. Quando eu disse, gente, um pouco antes da gente fazer a nossa oração ali pela leitura da palavra, a respeito do chamado que não é nada glamouroso, é por conta dessa situação bem específica, Paulo diante do rei Agripa. Quando a gente volta um pouco para trás, assim, né, em Atos capítulo 9, capítulo 9, versículo 15, eu vou ler até para vocês. Quem quiser, volta no vídeo, né, na leitura anterior de Atos 9, que fala sobre a conversão de Paulo. Olha o que o versículo 15 está dizendo aqui. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Aqui, quando Paulo se converteu, quando o Senhor chamou Paulo, né? Essa foi a palavra que Deus deu para Ananias, porque Paulo, vamos lembrar que ali naquele momento de conversão, ele ficou cego 3 dias, o Senhor aparece para Ananias para ir até Paulo, orar por ele. Ananias tem um pouco assim, né, Senhor, mas ele, né, que perseguia tanta gente, e ali o próprio Deus fala com Ananias sobre como seria o chamado de Paulo, né? Uma pessoa que Deus estava separando para sofrer pelo nome dele, e ele falaria para alguns públicos, ele falaria para os judeus, para os gentios e para reis. Quando a gente vem agora em Atos 25, a gente vê esse chamado se cumprindo quando Paulo, ele está ali diante do rei Agripa, né? Ele se apresenta ali diante do rei. A gente precisa pensar aqui, gente, que nesse contexto Paulo estava preso, ele tinha sido preso injustamente, ao meu ver, ele foi preso injustamente 2 vezes. Ele foi preso injustamente pelas acusações falsas que os judeus fizeram contra ele e também porque ele ficou preso 2 anos ali entre o governo de Félix e agora o governo de Festo, né, nessa transição. E ele foi mantido ali só para agradar os judeus. Então, assim, não tinha por que Paulo ficar tanto tempo ali preso. Mas o governador manteve ele preso para agradar os judeus, né? E a Bíblia fala que em Atos 25, novamente ali no versículo 9, né? Todavia Festo, querendo agradar os judeus, respondeu a Paulo, né? Queres subir para Jerusalém, ali ser julgado perante mim acerca dessas coisas? Ou seja, o governador ali, o Festo, ele estava mais interessado em agradar os judeus. Ele não estava interessado na justiça, né? E Paulo estava ali preso, ele estava ali naquele contexto ali de injustiça, tinha que se explicar, né? Ele tinha que se defender. Ele se defendeu ali diante de Félix e agora ele estava sendo levado ali para falar diante do rei Agripa, né? E aí a pergunta, né, que você pode fazer para mim é assim: o que isso tem a ver sobre o chamado, né, gente? E isso é uma pequena reflexão, tá? Eu vou dar uma viajada aqui. Muitas vezes a gente pensa assim, quando Deus ele confia uma palavra a nós, ele
usa alguém para falar com a gente, né? Ou a gente recebe um chamado, né? Por exemplo, fulano vai levar a minha palavra diante de reis, de príncipes. A gente imagina aquela coisa toda glamourosa, né? Aquela coisa chique, aquela coisa chiquíssima, né? Não chiquérrima, tá, gente? O correto é chiquíssimo. Então a gente pensa assim, nossa, que coisa legal, né? Enfim, aí a gente pensa assim, mas olha que coisa assim chiquíssima, né? Só ele pode, né? E a gente começa a achar que o chamado ele é algo glamouroso, né, gente? Mas na verdade ele não é. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus, quando eles tinham uma chamada ministerial, algo para fazer em nome de Jesus, eles assim abdicavam de tudo, né? Eles abriam mão de tudo. Então assim, Deus os colocava em lugares altos, diante de pessoas importantes, mas o coração deles não estava ali, naquela vaidade, sabe? Naquele glamour todo, né? E quando eu falo assim que o chamado do Senhor, ele não tem nada glamouroso, ele não tem, porque para começar, o chamado não se trata da gente. A gente recebe uma habilidade, uma capacidade de Deus de fazer alguma coisa, né? O Senhor nos capacita para algo que é para Ele, que é para o propósito dEle, para o reino dEle. Nós somos apenas servos e apenas instrumentos, né? Então, muitas vezes a gente pode cair nesse erro e muitas vezes tem muitos homens e mulheres assim que começam bem a sua carreira cristã e terminam de uma forma ruim, acabam se desviando, acabam pecando, acabam se perdendo no meio do caminho, porque eles começam a alcançar lugares altos e eles começam a se perder na vaidade, se perder ali no dinheiro, se perder na fama, quando o chamado ele não se trata disso, ao contrário, Deus confia coisas assim para essas pessoas, para que o nome do próprio Senhor seja glorificado, sabe? É exatamente a música, eu já falei até outras vezes, eu gosto muito, tô ouvindo bastante a música Ele do Drops, né? É assim, é que ele cresça, né? A gente diminua e ele cresça, né? Então assim, muitas vezes a gente começa a idolatrar o chamado como se fosse algo assim, nossa, como eu sou importante, né? Nossa, eu vou levar uma mensagem diante de um rei. E, gente, nesse contexto, olha que terrível, né? Terrível, assim, para nós, né? Na nossa mente. Paulo, ele foi levar uma mensagem diante do rei Agripa numa situação, assim, extremamente adversa. Numa situação de prisão, de perseguição. Ele estava sofrendo pelo nome de Jesus, ele estava sofrendo pelo evangelho, né? Então, quando a gente se coloca nesse lugar, assim, Senhor, cumpre em mim a sua vontade, né? Que eu possa viver segundo a sua vontade. Às vezes, gente, a gente nem sabe o que a gente ora. Às vezes a gente fala coisas para Deus assim que a gente nem pensa muito do que a gente está pedindo para Deus. Porque quando Deus nos coloca nessas situações difíceis, que vai custar pra gente alguma coisa, ou vai custar tudo pra gente, é onde muitas vezes a gente começa a viver o centro da vontade de Deus, sabe? E o centro da vontade de Deus, assim, gente, bate de frente, conflita com muita coisa que os homens pregam. Porque, assim, a gente vem de um tempo, e eu falei isso em algum vídeo, que a gente meio que idolatra o conforto, a gente idolatra uma vida, assim, sem abrir mão, uma vida assim que a gente quer tudo do bom e do melhor, a gente não quer assim passar muitas vezes pela escassez, e eu não estou falando que temos que viver, e não é isso, eu espero que você tenha um discernimento no espírito para entender o que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer assim, que para nós vivermos o chamado de Deus, a gente pode passar por muitas estações, né? Eu falei também essa semana sobre isso. Então, muitas vezes no chamado de Deus, a gente vai viver coisas maravilhosas, nós estaremos assim em lugares altos, lugares bons, confortáveis, falando para pessoas importantes, ou até sermos uma dessas pessoas importantes, sim, mas não é isso que vai permear o nosso coração, sabe? A gente precisa sempre se voltar para esse livro, sempre se voltar para a Bíblia, e a gente rever o nosso lugar aqui no reino, sabe, gente? Porque quando a gente começa a ver tudo que acontecia com Paulo, as perseguições ali que ele sofria, tudo que as pessoas tramavam, né, contra ele, armavam contra ele para tirar a vida dele e tudo mais, e a maneira que o Senhor ia conduzindo tudo para ele sair de um lugar e ir para outro,
Ele falava para os judeus, ele falava para os gentios, agora ele estava indo falar para reis, né, que era o caso do rei Agripa. A gente vendo o chamado dele se cumprir na sua plenitude aqui, é interessante também a gente tomar isso como lição para a vida da gente, de que nem sempre uma palavra, um chamado do Senhor sobre nós significa que assim vai correr tudo às mil maravilhas, porque não vai. Muitas vezes Deus vai requerer de nós que a gente abra mão de alguma coisa, ou que a gente venha se abdicar daquilo que a gente muitas vezes mais se apega, daquilo que a gente considera como importante para a gente, sabe? E abrir mão por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho, sabe? Porque no final, gente, quando a gente fala que nós somos cristãos e queremos, assim, seguir a Cristo e as suas pisaduras, é literalmente abrir mão de tudo aquilo que a gente considera importante, sabe? Muitas vezes, assim, questão de lideranças, né, do seu chamado, se você é um pastor, você é um líder, ou você é um evangelista, é um mestre, muitas vezes a gente, assim, tem uma vaidade no coração achando que nós somos até mais importantes do que outras pessoas, porque nós carregamos, assim, esse dom, essa habilidade que o Senhor nos dá, né? E a Bíblia fala que todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, então não é gerado de nós, né? Só que a gente precisa entender que aquilo que o Senhor confia em nós, a mensagem que a gente carrega, é uma mensagem que, assim, não tem que trazer vaidade para o coração, sabe? A gente precisa se voltar a esse lugar, a gente precisa voltar a sermos humildes, voltarmos a esse lugar aqui de encontro com Deus, esse lugar de que Ele é quem tem que crescer e a gente que tem que diminuir. E ainda que o Senhor ele tenha para nós, assim, promessas do tipo assim, ou você que está me assistindo, de repente você é um músico, ele vai cantar para milhares de pessoas, vai ser incrível, que seja mesmo incrível, mas a gente não pode pegar se apegar nessa posição do tipo, uau, eu vou cantar para milhares de pessoas, porque não se trata de você, né? Se trata da mensagem que você carrega. E a vaidade, gente, ela é muito perigosa, porque ela é exatamente no caminho da vaidade que faz muitos homens e mulheres de Deus se perderem, sabe? A própria palavra do Senhor diz que melhor é o final das coisas do que o começo delas. A palavra de Deus em Eclesiastes. Então, o que importa não é como começa, mas é como termina. Então, se Deus confiou um chamado na sua mão, que ele pareça ser sensacional, pareça ser grande, né? Não deixa isso entrar como vaidade, mas assim, acolha esse chamado, acolha essa palavra que o Senhor te dá, totalmente assim rendido ao Senhor, sabe? Com um coração realmente muito humilde, um coração realmente muito rendido ao Senhor, onde você possa dizer o tempo todo, Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua, porque não sou eu, não se trata de mim, eu não sou dono de nada, mas o Senhor é o Senhor, se trata do Senhor, eu sou apenas um servo. Eu sou apenas um administrador de algo que o Senhor está me confiando, sabe? E o chamado do Senhor, gente, ele quando a gente entende isso de uma forma clara, a gente começa a ver como nós somos igual a qualquer pessoa, né? Seja o chamado qual for, né? Muitas vezes a gente se perde achando que assim, eu tenho um chamado que, sei lá, vou pregar, né? Porque traz assim uma visibilidade, o meu tem mais importância do que o seu. Não, e não é, né? Eu fico pensando aqui quando eu leio aqui Paulo ali diante ali do rei Agripa, né? Ele ministrando a palavra ali para o governador Félix, que a gente falou no vídeo anterior, e agora ele levando a palavra ali ao rei Agripa, que queria ouvir Paulo, né? Isso que é legal, o próprio rei queria ouvir sobre Paulo. Então, é uma honra? Mas é uma coisa assim, a gente não deveria carregar isso em nós como uma honra. Nossa, que honra! Não, a honra é do Senhor. Eu sou apenas um servo, estou cumprindo um papel, vou levar uma mensagem e vou voltar para o próximo desafio que Deus confiar a mim. E não deixar a vaidade entrar no coração da gente. Amém? Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido. Eu não sei o que você está orando ou qual a direção que Deus quer te dar, ou o que você está buscando em Deus, mas a mensagem que eu fecho esse vídeo é: não deixe a vaidade entrar no seu coração, não idolatre o seu chamado, não se ache melhor do que os outros, não ache que você é alguém muito melhor do que os outros porque você tem um chamado que apareça mais ou não, mas recolha-se ali naquele momento de você reconhecer que só o Senhor é digno,
sabe? E que você é só um instrumento de Deus, sabe? Que é Deus que traz a recompensa, é Ele que vai fazer o que precisa ser feito, entendeu? Então que Deus abençoe você, medita sobre isso, a gente continua amanhã no próximo vídeo, tá? E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.